Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao Media Watch dessa sexta-feira, 19 de junho. O Rafael Fontana, estamos falando direto de Brasília. Hoje a gente vai conversar sobre o caso Queiroz. Vamos falar também com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, da situação dos ativistas presos. Muitos assuntos para falar com eles também. Fernando, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que está aí. Agradeço demais a presença de todos. Peço que você acompanhe a gente. Vamos estar também, Rafael, aqui essa visitinha do André Mendonça, do Jorge, que é o Dante Levi. Vamos comentar a visita desses 3 conselheiros do presidente da República lá ao Alexandre de Moraes. Vamos ver se isso é bom, se isso é ruim. Vamos aqui depurar tudo que está acontecendo e como a gente sempre tem feito aqui, quarta e sexta, lançando um pouco de luz na notícia. Agradeço que você chegue aí, deixe o seu like e faça o que eu mesmo irei fazer agora. Vou compartilhar o link dessa live. Eu peço que você, junto comigo, joga isso no Twitter, joga aqui o nosso link no Facebook, WhatsApp e nas suas redes sociais. Obrigado por tudo e vamos nessa. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente aqui está esclarecendo tudo que está acontecendo no Brasil e também no exterior. Nós temos muita gente seguindo a gente dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da África, toda a Ásia, muita gente do Japão, Itália, ali na Oceania. Gente do mundo inteiro acompanhando o Media Watch aqui do canal Comunicação e Política, comigo, Rafael Fontana e Fernando Melo. E a gente vai falar da situação também que não está fácil, Donald Trump, com a mídia. Você acompanhar a mídia, por isso que a gente está aqui sempre trazendo uma luz e trazendo a verdade, porque se você acompanhar só as notícias da mídia e tantas pessoas são influenciadas pela mídia, Fernando, você vai acreditar no mundo irreal. E nós estamos aqui para trazer você de volta para a realidade. Se dependesse da mídia americana, Trump já desistiu da eleição. Não vai nem participar, não é que ele já perdeu. Já desistiu. Não vai nem participar. E a realidade é bem outra. Fernando. O que nós vemos é crescendo a popularidade e Donald Trump reclama da maioria silenciosa, como acontece no Brasil muitas vezes também. Está reclamando da maioria silenciosa e a minoria é extremamente barulhenta e violenta. Conta com o apoio da mídia. Nós estamos aqui justamente num trabalho aos poucos, Fernando, crescendo. A gente sabe que ainda somos pequenos, mas a nova mídia ainda vai tomar um espaço muito maior, Fernando, e a gente está aqui fazendo um trabalho para ajudar as pessoas a tirarem suas dúvidas e não ficarem naquela história de tic-tac. A gente está aqui para falar a verdade, pessoal. Isso aí, pessoal. Começamos aqui com pessoas mandando contribuição, muito obrigado. O pessoal tá falando que o som tá falhando. Deixa eu ver. Pode ser. Vamos lá, vou tentar arrumar aqui, pessoal. Mas vamos tocando aí, vamos indo. Ok, vocês estão conseguindo escutar a gente, por favor, deem um retorno, a gente vai acompanhar aqui. Temos a mensagem do Diego Alves de Maria. Boa noite, meus queridos, parabéns pelo jornalismo. Fernando, responde o meu WhatsApp, por favor. O Fernando vai olhar lá. Está realmente ocupado. Tiago Silva, seja muito bem-vindo. Weintraub tem uma mina de ouro nas mãos. Um canal no YouTube pode turbinar com liberdade plena e atacar os adversários. É verdade, algo que ele não podia fazer, Fernando. A gente tem que... eu fiz uma transmissão aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei um vídeo ontem. Um vídeo curto ontem
de manhã, se não me engano, coloquei um vídeo curto aqui no canal falando sobre o Weintraub, sobre o que está acontecendo ali. E o que realmente se passa com a saída do Weintraub. E hoje, durante o dia, a Ilona, que é ali, né, técnica, né, trabalha ali no MEC, né, junto com o Weintraub, né, que acaba de sair, junto com o Nadalim. E a Ilona colocou ali no Twitter uma postagem muito honesta. Eu vou buscar aqui a postagem da Ilona para ler para vocês, porque realmente é muito interessante. E o que eu fiquei assim realmente impressionado não impressionado, mas assim, ela falou tudo aquilo que eu disse. Não que ela esteja de forma nenhuma, não estou querendo dizer que o que ela fez foi ouvir a live, ou pelo amor de Deus, pelo contrário, eu que estou entendendo o que está se passando ali dentro. E também não é uma deputada marca d'água, né? Sim, é uma pessoa técnica, que está ali dentro. Vamos lá, o que a Ilona falou? A Ilona Bekserhazy. A Ilona, ela é mestre, doutora em política educacional e ela trabalha no MEC hoje, e ela disse o seguinte: a pergunta que a sociedade brasileira deveria saber majoritariamente responder hoje é: por que o Brasil precisa de um ministro da Educação que sirva de anteparo institucional a interesses antagônicos aos da qualidade, equidade educacional, que já chegaram a se apossar e continuam a querer avançar sobre as estruturas operacionais, estratégicas e financeiras da pasta? A postagem dela é bem longa, é uma sequência de tweets, né? Para quem é do Twitter sabe como que funciona. Mas no fundo, o que ela está dizendo? Olha, aquilo que eu disse no vídeo, né? Pelo que tudo indica, nós não perdemos o Weintraub. Pelo que tudo indica, nós perdemos o MEC. Porque o Weintraub não saiu por ser Weintraub. O Weintraub saiu porque ele está combatendo a corrupção. Ou seja, o próximo ministro da Educação, ele deve ser alguém que permite a corrupção? Porque se o próximo ministro da Educação também for alguém que combate a corrupção, ele vai sair assim como o Weintraub saiu. O Weintraub não saiu pela charge do Cebolinha, ele não saiu por causa de meme. Os memes foram um gancho utilizado pelos seus inimigos para que ele fosse retirado. Retirado não apenas do MEC, como retirado do país. Então a gente está numa situação muito complicada. Vamos ler todos os dias o que está acontecendo sobre o MEC. Vamos acompanhar essa notícia aqui, porque é um acontecimento muito marcante, muito significativo. E vai na linha também do que aconteceu hoje com a ida dos 3 ali conselheiros do Jair Bolsonaro, conselheiros jurídicos, para conversar com o Alexandre de Moraes. Então a gente está numa situação que o que realmente está acontecendo na política brasileira? Será que nós chegamos num ponto onde não há como vencer a máquina e temos que começar a conversar e pedir uma paz, levantar uma bandeira branca? A gente vai falar sobre isso aqui, Fernando. Sempre importante mencionar que o PT nunca abriu mão do Ministério da Educação. Durante toda a administração petista de Lula e Dilma, foram ministros petistas. O Cristóvão Buarque no começo, ficou 1 ano, não estava dando conta do recado como queriam os petistas, entrou Tarso Genro, olha só que maravilha. Tarso Genro que trouxe como secretário executivo Fernando Haddad, que veio da USP. E Fernando Haddad ali aceitou todos os papéis que estavam previstos para desvio de dinheiro da pasta, né? Tanto que ele se transformou num dos grandes nomes do PT. Mensagem agora do Vitor Azevedo, Lago Agitado e o Bob, tic-tac. Muito obrigado pela mensagem também, Ricardo Piso. Fernando, seria possível esfregar a fatura do meu cartão de crédito na cara do Alexandre de Moraes e provar que nós ajudamos os canais conservadores? Obrigado, Ricardo. A gente vai falar sobre esse assunto também. Daqui a pouco tem uma matéria interessante. Solange Peça. O bote do presidente será durante o golpe do impeachment, quando a Arapuca cairá sobre todo o bando de hienas. Aguardo tranquila. Muito obrigado, Aline Dias também, que se tornou membro do canal. Seja bem-vinda. Lucila Max Ramos. A live de ontem com o Evandro foi top. Obrigado. E também temos a mensagem aqui do Denner Vinícius. Comprei 6 livros na livraria do Comunicação e Política e muito ansioso para a chegada deles. Continuem com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Fernando. Temos a livraria aí do Comunicação e Política que está fazendo um sucesso enorme. Está fazendo um sucesso enorme. Eu agradeço demais a todo mundo que está comprando. A livraria está fazendo uma entrega muito rápida e quem está comprando uma quantidade mais substancial de livros, né, 5 livros, acaba ganhando um frete grátis. Então peço que você avalie lá, coloque os livros na cesta e vai avaliando se você já pegou o frete grátis.
Estamos com muito livro em promoção, livros assim de autores incríveis como Gustavo Corsão, Olavo de Carvalho, Eric Voegelin, muitos autores realmente muito bons. Tem kits de livros, né, para quem quer comprar coleção do Olavo, coleção do Chesterton. Então, tá muito legal. Visita a nossa livraria www.livrariacep.com.br. Muito obrigado. Aqui é o Sérgio Silva, que também escreve: vejam a que ponto chegamos. Hoje na padaria, uma pessoa me disse: filho do Bolsonaro está lascado. Eu olhei para ele e perguntei: onde você ouviu isso? Ele ficou com vergonha de responder. Muita gente fala assim: eu vi no Jornal Nacional. Eu vi. Realmente eu ficaria com vergonha. Luciana Brandão, boa noite, queridos. Vai demorar muito para acabar com essa palhaçada do ministro Cabeça de Ovo? Eu pego o gancho aqui, Fernando, para falar também sobre o que você já disse. É o seguinte: foram os conselheiros do Bolsonaro, conselheiros jurídicos. Ontem eu estive reunido aqui com militares, né? Eu fui saber a versão dos militares que estão aumentando a sua presença no governo gradativamente desde o começo. E o que está acontecendo? O que se viu no Palácio do Planalto durante essa semana é que existe um grupo de militares. Pessoal, não achem que os militares eles pensam igual sobre tudo. Eles pensam igualmente sobre a defesa do país, da pátria, isso aí é igual. Né? Desde do general até o soldado, todo mundo pensa igual. Vai defender o Brasil e acabou. Em outros sentidos, não. Então, 2 alto-oficiais do Exército, altíssima patente, medalha, condecorados, eles chegaram para o presidente da República e disseram: acabou, a gente não vai tirar 1, 2, vamos tirar os 11. Vamos tirar os 11 e não vamos esperar nem a aposentadoria. Foram essas as palavras. Né? Então estão tentando segurar uma parte do Exército que já está decidida, acabou. Para eles acabou essa semana. E foi antes da história do Queiroz, foi antes de quarta-feira isso. Aconteceu entre segunda e terça-feira, tá? Então, existe sim uma tentativa de segurar. Falar: olha, minha gente, né? E olha que curiosidade, Fernando. Quem que garante a democracia? É justamente o presidente da República que fala: aguardem, esperem. Né? O que é mais acusado, o que é mais atacado por, teoricamente, atacar a democracia do Brasil, se a gente pode dizer assim, é quem está segurando, é quem está conseguindo controlar, é quem deu um contorno na situação, é quem mudou Weintraub de lugar. O único, né, Rafael? O único que está fazendo isso. O que a gente está vendo, né? Entre os poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, apenas o Executivo, e principalmente na forma, na pessoa do presidente da República, é que cumpre a Constituição brasileira. Né? Exato. Então existe um grupo do Exército já decidido, para eles não tem conversa, e eles não querem tirar 1 ou 2. Eles falaram: são 11. Não damos tempo mais para aposentadoria. Quem quisesse se aposentar já ficou no passado. Isso dá ativa. Isso dá ativa. General dá ativa, tá, gente? Não é general que está aposentado. Não é pescando, aposentado não. Escrevendo nota. Não é. Dá ativa. Né? Então essa situação também cabe na conversa de hoje. Falou: olha, a gente está segurando, como ali. Né? Eu estou segurando o cachorro. Mas tem uma hora que eles se soltam. Eles são fortes. E aí... eu não vou segurar até o fim. Né? E se você se aproximar muito do cachorro, ele vai morder e vai arrancar um pedaço da tua calça. Se você se aproximar de novo, aí ele vai partir para cima de você e eu não consigo mais controlar. Exato. Então mantenha a distância desses cachorros, não fique atiçando esses cachorros. Eles se soltam. Exatamente. E aí eu quero complementar um ponto aqui, pessoal, que é uma outra faceta do que a gente está vivendo hoje no Brasil, bem parecida com essa que o Rafael está colocando. O Rafael está falando sobre o ponto da administração pública. A gente está indo para um caos tal que, forçado pela esquerda, estamos chegando num ponto que não vai ter outra opção que não uma opção de força. Nós temos um outro ponto que é um ponto muito importante que o Felipe Martins ele citou no Twitter e que eu acho assim, eu não posso deixar de comentar isso aqui, ainda mais agora após o Rafael falar sobre essa decisão tomada ali internamente nas Forças Armadas. Felipe Martins disse o seguinte: olha, o projeto conservador no Brasil, entendam a diferença. A gente tem aqui a escola de conservadorismo. Qual é o objetivo da escola de conservadorismo? Não é falar da política, falar do Bolsonaro, Não. A escola de conservadorismo vai falar sobre conservadorismo.
nós vamos falar sobre cristianismo, nós vamos falar sobre o poder judiciário na república, nós vamos falar sobre como funciona uma república, nós vamos falar sobre presidencialismo, vamos falar sobre liberalismo, movimento pró-vida, o que significa propriedade privada para o conservadorismo. O projeto conservador no Brasil, ele depende de algumas pessoas-chave que estão no governo. Nós tínhamos o Weintraub, era uma delas, está fora. Nós temos ainda o Felipe Martins, o Ernesto Araújo e um trabalho, não uma pessoa, mas um trabalho exercido pela Damares. A Damares tem um trabalho muito importante para essa pauta conservadora no Brasil. É muito importante que a gente saiba preservar o poder, a administração de direita conquistada nas urnas por você, que é isso que os militares estão falando. Olha, a administração pública de direita conquistada pelo eleitor brasileiro está correndo risco. Teremos que manter a democracia no país. Enquanto eles fazem isso, quem vai salvar o conservadorismo no Brasil? Felipe Martins trouxe essa ponderação ali no Twitter e ele falou algo muito importante. Nós, indivíduos, temos que saber entender a guerra do conservadorismo no Brasil, a guerra em favor da vida, lutarmos contra a pauta do aborto, lutarmos contra a legalização das drogas, contra a sexualização precoce das crianças, a reabertura da igreja, o cristianismo sendo reconhecido como realmente a fé cristã sendo reconhecida como a fé na nação, no país, abandonarmos essa mentira, essa palhaçada que é o tal do Estado laico. Então essa guerra será mantida por nós. Agora, essa guerra para ser mantida por nós temos que ter clareza de ideias e nós temos que ter uma solidez na discussão que consiga ficar acima da política rasteira do dia a dia. Se nós nos deixarmos envolver completamente pela política rasteira do dia a dia, nós não vamos conseguir debater a pauta conservadora. É preciso manter o pé no chão enquanto vivemos nesse país que está esse caos absoluto na política. Uma mensagem muito importante aqui de Lucas Cardoso, Fernando e Rafael. Será que o Bolsonaro está esperando a confirmação da eleição do Trump para ter um respaldo internacional, Não. uma vez que Europa, China e Rússia caíram em cima caso reaja contra o STF? Isso aqui é muito importante a gente destacar, Fernando, porque realmente o Brasil está inserido em um contexto internacional, né? Então, é óbvio que existem recados da Casa Branca falar: tentem evitar um rompimento, uma tomada de poder pelos militares, até a eleição aqui está definida. É lógico que existe essa conversa, mas claro que também existe o respeito à autonomia do Brasil, né? Os Estados Unidos também não querem ver o Brasil cair numa espiral de perda de valores. A Bolsa de Valores está se recuperando, agora você vai, né, por causa do STF. Fernando, se você conversa com qualquer investidor estrangeiro, e pergunta qual que é o problema do Brasil, eles falam insegurança jurídica. Imediatamente, eles não falam do problema do governo, da agricultura, da produção, eles falam insegurança jurídica. A gente só não investe mais no Brasil porque a gente não sabe quais serão as decisões dos juízes, dos magistrados, dos ministros das cortes superiores, e não respeitam a Constituição. Como é que você investe num país que a própria Suprema Corte rasga a Constituição? É óbvio. Então existe, Lucas, essa preocupação, mas com equilíbrio e sensatez. Você não pode deixar o país entrar numa balbúrdia porque tem que respeitar o calendário eleitoral americano. O Trump mesmo, claro, ele toma cuidado com a situação lá nos Estados Unidos. Ele quer garantir a reeleição. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Também a Gislene Santos, olha só, começamos com excelentes notícias. Obrigada, Rafa. Saber que os verde-olivas estão conosco faz acalorar o coração. Abraços, fiquem com Deus e obrigado por todo o trabalho de vocês. Gislene, nunca vão deixar o Brasil entrar em total caos e desordem. Isso não vai acontecer. Exatamente. Luiz Alberto, Crateus, a conversa dos generais não pode ter vazado e apressado a ação em cima do Queiroz? Também existe essa situação, porque quem enxerga o Ministério Público do Rio de Janeiro fala, não, é separado do STF, são outras situações. O que aconteceu também no Ministério Público, o que mais acelerou isso, foi a votação do impeachment de Wilson Witzel, né? É tanto assunto aqui que a gente mal tem tempo de comentar, né? A votação do impeachment do Witzel, que está agindo com alguns procuradores, não são todos, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro tem peças ali que já deveriam estar na cadeia faz tempo, né? Mas eles estão ali, eles continuam atuando. Então, acelerar a prisão do Queiroz, que estaria foragido, né, Fernando? Um absurdo, uma besteira que falaram ontem, tem mais a ver com o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro
do que com o próprio STF. Mas é claro que tem peças nesse xadrez ali se cruzando e se comunicando, no mínimo. Exatamente. E é interessante estar falando, né, Rafael? A gente tem tantas pautas, né? Se a gente for conversar sobre tudo, não dá tempo. E todas elas são interligadas, né? São A gente interligadas. fala de Trump, Queiroz, Alexandre de Moraes, é tudo uma pauta muito interligada. Tá tudo interconectado, né? A gente fala de uma pauta, parece, mudamos de assunto. Não, falamos da China, tá tudo ligado, Mesma tá tudo coisa. conectado, de uma forma com a eleição, principalmente de Donald Trump. Edson Rios, boa noite. Conversem entre vocês sobre uma abordagem de levar todo esse conservadorismo para dentro das favelas. Sou morador de uma aqui e a conversa tem que ser diferente. O povo aqui está carente, isso é verdade. E a aceitação é muito grande. A gente vê o trabalho muito bom feito, principalmente pelas igrejas evangélicas, né, Fernando? Exatamente. Né? A Igreja Católica, ela peca em algum sentido, ela deixou em alguns pontos de evangelizar e de ter essa ação social dentro das favelas e também política, que a gente vê que muitos padres e muitos bispos estão, sei lá, tranquilos demais com essa situação. Mas é isso aí, mas isso é interessante também, né, Rafael? Quando a gente fala sobre a atuação das igrejas evangélicas, a gente está falando sobre um princípio disso aí que o nosso amigo aqui está falando. Vocês têm que levar o trabalho conservador para dentro das favelas. Pessoal, nós precisamos de muita gente trabalhando. Porque onde um deixa uma lacuna, o outro ocupa. E enquanto ele está ocupando, ele está deixando uma lacuna para trás também que o outro está ocupando. Nós precisamos de muitas pessoas, né? Quando a gente fala assim, vocês precisam levar. Eu acho que não somos nós que temos que levar, sabe? Não estou querendo aqui me tirar de um trabalho, não. É porque eu acho que nós temos que ter mais pessoas para trabalhar. A gente tem que ter muita gente trabalhando. Nós temos que ter nas favelas conservadores trabalhando. Pessoas que vêm, que conhecem a realidade, que sabem aquela linguagem, como falar, como abordar. Nós precisamos que o nosso conteúdo chegue em pessoas na favela, né? Para usar esse exemplo aqui. E que esse conteúdo desperte conservadores ali dentro, para que eles trabalhem. O conservadorismo, ele traz, na sua essência, isso, né? A transformação das pequenas regiões por indivíduos daquela região mesmo. A nossa querida Úrsula Maia, só completando o que o Fernando falou, é muito importante, que vocês puderem, porque tem conexão, né? Tem internet também nas comunidades mais pobres, e vocês podem recomendar o nosso trabalho também. E isso seria ótimo, né, Fernando? Quanto mais a gente conseguir atingir pessoas dentro das favelas, dentro dos bairros mais pobres, seria ótimo para divulgar o nosso trabalho e vocês fazem isso sempre, né? Nós agradecemos porque o Comunicação e Política está crescendo, o Media Watch está crescendo bastante a cada semana. Úrsula Maia escreve para a gente aqui, muito triste para o Abraham. Não daria para extinguir o MEC, demitir todo mundo e criar um pequeno ministério de ensino. Parabéns pelo trabalho de vocês do YouTube Rock. Beijos, Rafa Lindo. Beijos para a Úrsula, que está sempre acompanhando a gente aqui, mandando mensagem. Fernando, Úrsula, não tem como fazer isso. A estrutura do MEC é uma coisa gigantesca. Quem conhece ali o Ministério sabe que é só uma pequena parcela de toda uma estrutura descomunal. Está espalhada pelo Brasil inteiro. Imagina, cada universidade pública, cada universidade federal, não pública, porque existem estaduais, municipais... Isso. Cada universidade federal é praticamente uma cidade. São 67, pelo menos, né? Não sei se aumentou agora, mas eram 67 universidades federais. Você imagina isso, Úrsula? É difícil. É claro que a gente perdeu um ministro que estava começando a desmontar essa doutrinação nas universidades públicas. Ou seja, Fernando, vai ser difícil alguém que consiga substituir a altura. Exatamente. E o problema todo do MEC ali é o combate à corrupção, como a gente começou a live aqui falando. O Ledo Gério, que está sempre com a gente, fala, tem de ir com cuidado, Rafael. Eu sou evangélico e tem pastores com visão mais à esquerda. Tem pastor e tem padre, bispo com visão de todo lado. Quando a gente fala, a igreja evangélica faz um bom trabalho, quer dizer que toda a igreja... Não, pessoal, vamos saber fazer a leitura correta das coisas, né? Estamos falando que a igreja evangélica faz um bom trabalho. É lógico, as exceções comprovam as regras. Cícero Falcão, que está nos Estados Unidos, sejam sinceros, youtuber e tuiteiro que se dizem desanimado com Bolsonaro é canhoto disfarçado ou não sabe ler o cenário atual? Abraço desde Massachusetts, está falando de Lowell Cícero. A gente não pode julgar as pessoas dessa forma. É claro que tem gente que se desanima mais, outros menos. Ontem eu coloquei uma provocação no Twitter, de brincadeira, foi muito bem recebido, falar, você desistiu do governo? Legal, conte-nos o seu plano B. Pessoal, não tem como. A gente está aqui tentando animar quem nos assiste, porque não existe plano B, nem C, nem D. Se você tirar agora esse governo, a chapa, ou o presidente, o vice-presidente,
Quem que vai colocar no lugar? Quem que vocês imaginam fazendo um trabalho melhor do que tem sido feito até agora? Com todo esse ataque, por exemplo, a Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, né, senador da República, é referente a prática da rachadinha de 2016. Não existe um caso de corrupção no governo federal neste último 1 ano e meio. A gente não vê isso, Fernando, há 15 anos no Brasil. Né? Era um caso de corrupção um atrás do outro. A Petrobras, você não vê casos de corrupção na Petrobras, que foi pilhada durante o governo Fernando Henrique, durante todos os governos petistas, Lula, Dilma, e continuou com Temer. E agora parou, estancou. Então é difícil, é uma briga contra o sistema. Claro que algumas pessoas ficam desanimadas e um dos nossos trabalhos aqui é ajudar a reanimar todo mundo. Diego Alves. Exatamente. E também, Rafael, assim, eu compreendo, sinceramente, pessoal, eu compreendo hoje o cara que dá uma desanimada, sabe? O cara dá uma brochada, dá uma desanimada, eu entendo. Eu entendo. Quando o Jair falou, acabou, porra, aquilo ali foi um impacto, pessoal. O que é o desânimo? O desânimo, ele é uma reação negativa após uma interjeição muito forte, após um momento onde você se empolga, onde você se anima, onde você prevê uma vitória. Então, quanto maior a expectativa, se ela for seguida de um fracasso, maior é o desânimo. Então, quando o Jair falou, acabou, porra, o pessoal pensou, caramba, agora acabou, porra. Agora acabou, agora um maluco vier querer prender alguém do governo aí, o pau vai torar, não vai aceitar mais. E na verdade não acabou. Então, eu entendo, né? Eu, inclusive, aqui no canal, vocês conhecem a minha visão. A minha visão é muito positiva com relação ao final, né? É uma característica minha. Eu sou assim em tudo. Na minha vida pessoal, eu sou assim. Mas eu entendo a pessoa que dá uma desanimada. E, na verdade, Rafael, eu vejo uma importância nesse desânimo. Porque é preciso que o Jair veja o desânimo na face do eleitor. Sabe, se o Jair, independente do que aconteça, ele olhar para o eleitor e ver o eleitor feliz, radiante, cheio de fé, será que isso é bom para ele? Nós temos a necessidade de gerar uma demanda para os funcionários públicos, para os eleitos, para aqueles que estão ali para governar para nós. O Jair não está ali para fazer o que ele quer, para fazer o Brasil dele. O Jair está ali para fazer o meu Brasil, para fazer o que eu quero. Então ele está ali para atender uma demanda. Sabe, eu acho importante o que eu vejo que nós precisamos no Brasil não é impedir o desânimo. Né? O que eu vejo que nós precisamos no Brasil é, mesmo no desânimo, mesmo nesse desalento, nós conseguimos ser racionais, vermos um panorama claramente e traçarmos estratégias. Ou seja, eu acho que as pessoas podem sim ter momentos de desânimo, mas nós temos que ser estratégicos e saber isso que o Rafael está falando. Não há plano B, não podemos abrir mão do nosso país, então não existe a opção parar de lutar. Agora, de repente você vai lutar um dia e vai lutar triste, sabe? Você vai lutar desanimado, mas você vai lutar. E é isso que eu faço aqui. Tem dia que eu estou desanimado. Eu abro a live, eu faço a live do mesmo jeito, eu estudo do mesmo jeito, eu faço meu curso do mesmo jeito, eu faço minhas aulas, porque mesmo desanimado, a gente vai ter que lutar. É isso aí, Fernando. Isso me lembra uma história de um homem que chegou na psicóloga muito deprimido, muito mal mesmo, né? Cara da depressão, desanimado, e chegou para a psicóloga e falou, olha, eu tô muito mal, muito desanimado com a situação, com a minha vida, com o país e tudo mais. Eu já tenho pensado em suicídio até. Eu preciso de ajuda. E a psicóloga disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, o que vai te ajudar, tem um circo aqui na cidade, que já está um mês em cartaz, tem um palhaço lá, ele me fez rir tanto que eu esqueci de nossa, todo mundo na cidade está comentando, vai lá nesse circo, esse palhaço vai mudar a sua vida. E o cara falou assim, eu sou o palhaço do circo. Pessoal, então tem dia que o nosso trabalho aqui não é fácil. A gente acorda, respira, olha a notícia, respira mais uma vez, toma um cafezinho e fala, vamos lá, vamos segurar essa onda e ajudar todo mundo, porque vocês merecem. Diego escreve pra gente, Rafael disse, eu posso falar, né? Infelizmente quem controla a Igreja Católica aqui no Brasil é a CNBB. Tá, bom, a teologia da libertação domina lá, o cara colocou TL, hoje eu só penso em terça livre, não penso mais, mas é teoria da libertação. É isso daí, o Silvio escreve, convidem o Paulo Pavese para uma live, mesmo fora do país, ele é certeiro e tem pouquíssimos views. Vamos anotar essa sugestão. Vânia Rezende.
O que acham disso? Carta contra Weintraub do Banco Mundial soma 270 assinaturas de empresários, artistas e sociedade civil e querem caçar o passaporte dele. Olha, a situação é a seguinte, Ivana, é uma prerrogativa da presidência da República indicar. Existem alguns cargos do Banco Mundial que são ocupados pela presidência da República. E não cabe abrir uma ação antes de uma pessoa que foi nominada. O Weintraub ele não foi julgado por absolutamente nada. Né? Então não existe. Existe aí uma tentativa. Claro, a esquerda sempre faz isso. Barulho. Barulho, vamos fazer abaixo-assinado, vamos judicializar, vamos denunciar. Isso aí faz parte. Mas é uma prerrogativa, a indicação de alguns cargos do Banco Mundial pertencem ao governo brasileiro, ao Poder Executivo. Exato. Né? Só falta agora... Bom, vamos esperar o resultado dessa conversa com o Alexandre de Moraes. Aninha, deixa universidades com eles e foca na educação básica, que ainda tem salvação. Daqui a 20 anos, algo muda. Aninha, é verdade. Na verdade, a conta que o grande espião da KGB fazia, né, que ele foi informante dos Estados Unidos, é que para você mudar a concepção da população durante uma guerra cultural, leva cerca de 15 anos. Né? A gente está com 1 ano e meio, ainda tem bastante tempo pela frente. E Edilson Santos, não há plano B. Os gregos queimavam os barcos quando chegavam ao local que queriam conquistar, para não caírem na tentação de desistirem durante a batalha e pensarem em voltar. Exatamente, é uma estratégia de guerra grega muito famosa. Sandra Honorato, assim como o diabo foi condenado por matar a Jesus, um inocente, assim também eles, STF, companhia, estão batendo em inocentes e o povo está observando. O povo fica do lado de quem apanha. Essa é a tendência, né, Fernando? Temos aí várias mensagens, pessoal. Vamos entrar aqui um pouquinho na pauta para a gente poder continuar conversando. Nós vamos falar hoje sobre Queiroz, vamos falar sobre a situação do coronavírus. Olha aqui, olha que maravilha, Fernando. Essa notícia do prefeito. Pessoal de Minas Gerais, né? Enquanto o governador está fazendo um trabalho até agora bom, temos o prefeito Alexandre Calil, que disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira, hoje, que a situação da cidade continuará do jeito que está, porém ele não descartou um lockdown, né? Ainda tem maluco falando de lockdown. Como se a gente não tivesse problema suficiente no Brasil, tem isso daqui ainda. É uma espécie de bloqueio total. Isso é o jornalismo maravilhoso do G1, é uma espécie, né? O lockdown de bloqueio total em que as pessoas devem, de modo geral, ficar em casa, se os números de casos e óbitos da cidade por Covid dispararem. Olha o que ele disse aqui. Se a máscara continuar no queixo, se os churrascos continuarem acontecendo, se os encontros continuarem acontecendo, nós poderemos fechar a cidade de Belo Horizonte, disse Calil. A nossa recomendação aqui segue a matéria com mais absurdos, arrobos autoritários do prefeito de Belo Horizonte. Mineiros, não resistam, lutem. Minas Gerais está numa situação catastrófica, né? A economia de Minas Gerais foi destruída por administrações do PT e do PSDB. Agora que você tem um governador tentando arrumar no mínimo as contas do estado de Belo Horizonte, é o segundo estado mais populoso, terceira economia do país, é muito importante para o Brasil, nós temos um prefeito completamente maluco, né, Fernando? Tá despirocado da cabeça. Isso é maluco. A falta do futebol deve estar destruindo a cabeça dele ali. A gente está numa situação no Brasil onde a demência está causando mais dano do que o vírus, meu amigo. Sinceramente. Máscara no queixo, né? O que eles estão dizendo? Olha, nós tivemos aqui 3 meses de escolinha para o brasileiro, que é um povo mal educado. Então a gente teve 3 meses de escolinha para as pessoas aprenderem a lavar a mão com álcool gel, colocar a máscarazinha acima do nariz, tapando tudo direitinho. Se vocês não aprenderem direitinho, né, agora a gente vai pôr todo mundo de castigo. Vamos fechar a cidade. Cara, expulsa um meliante desse do palácio, gente. Pelo amor de Deus, povo de BH, sabe, não admitam isso. A gente está vivendo no Brasil. Foi o que mais me chocou em toda a crise do coronavírus. É a passividade da sociedade. Aqui no Distrito Federal, nós organizamos manifestação. Sabe, decreto do governador Ibanez estava bombando, proibindo manifestação de rua. Nós fomos, ele estava proibindo até passeata, até carreata. Nós fomos de carro, paramos na porta do Palácio do Buriti, que é a sede do poder do Distrito Federal, descemos de forma organizada, fomos ali para frente do Palácio do Buriti, entre 400 e 500 pessoas, nos posicionamos ali, gritamos, xingamos, fizemos grito de guerra, filmamos, fiz transmissão ao vivo de lá, na porta do Palácio do Governador Ibanez.
Sabe, isso tem que virar rotina no município brasileiro. As pessoas estão muito focadas no Jair Bolsonaro. É um foco total no governo federal, é um foco total em Brasília. Sabe, parece que nós estamos aqui com o Messias que está no poder e ele vai resolver os problemas da terra prometida. Pessoal, não é assim não. A população de BH, tira esse vagabundo daí. Chuta esse meliante daí. Se ele não está atendendo os anseios do povo de BH, então ele que se retire, ele que saia. Ou será que o cidadão de BH concorda com isso? Será que o cidadão de BH concorda que tem que fechar a cidade? Sabe, que o comércio tem que ser fechado, que as pessoas têm que ser impedidas de sair na rua, que criancinha, que é um público que não é o alvo do Covid-19, tem que ficar em casa, não pode ir para aula, assistir aula com os coleguinhas na sala. Sabe? Não podemos admitir esse tipo de coisa. Nós vimos aqui a situação, contei para vocês o caso, eu e o Anderson aqui, andando na rua aqui de Brasília, o cara estava trabalhando, vendendo ali salgado, café pela manhã, e a gente foi tomar café lá na barraquinha do cara, totalmente informal, o cara na calçada, montou uma barraquinha. Eu cheguei lá, ele tinha máscara, álcool em gel, tudo a coisa mais lindinha, a barraquinha do cara. Cheguei lá e fiz piada, falei, pô, legal, hein, cara, tá todo adaptado ao Covid-19. O cara falou, não, pô, a gente já tá errado de estar trabalhando, né? Tem que fazer as coisas direitinho. Nós estamos errados de estar trabalhando? Olha a mentalidade que já foi absorvida pelo povo. O cara tava ali, isso era 7h50 da manhã. Certamente ele acordou às 5 horas da manhã para preparar ali o bolo, o pão de queijo, fazer o café, colocar tudo na vasilha correta, levar, preparar o álcool em gel. O cara tá trabalhando desde 5 horas da manhã e tá achando que ele é o errado. Achando que ele é um contraventor ali na comunidade dele. Pessoal, nós não podemos admitir isso. Estão destruindo o psicológico da nossa sociedade. Estão destruindo o emocional do nosso povo. Sabe, será que a sociedade de BH tem que cair, mas o Calil não pode cair? Será que as instituições brasileiras se tornaram algo tão incrível assim? Que o povo pode morrer, mas as instituições têm que ficar de pé? O povo de BH não admita isso. Reaja, vá pra rua. Minas Gerais já deu tanto exemplo, né, Fernando, de conseguir reverter quadros, e os mineiros são realmente incríveis, e nós precisamos de Minas Gerais liderando esse movimento. Polo Refrigeração escreve, Meliante, falando do Fernando, hein? Meliante é ele. Você na live de ontem com o tio Careca, você estava só o caco, cansado fisicamente, né? Total. Falando de Petrolina, um abraço para todo mundo de Pernambuco. De verdade, né? Porque a gente está acordando cedo, dormindo tarde, quase todos os dias. A gente tem dia que, né? Olheira de panda aqui. Desculpa aí, pessoal. A mensagem agora, vamos falar de Terezinha Nunes. Não desistam, um susto por dia é só um obstáculo para derrubar. Vamos que vamos. Exatamente. A gente vai derrubando cada um dos obstáculos aqui. Temos uma matéria aqui. Milhares marcham pelo dia do fim da escravidão nos Estados Unidos. É o título da matéria aqui dizendo. E Trump ameaça manifestantes que atrapalharem comício. Então a situação, essa matéria aqui, apesar de estar traduzida aqui pelo Globo, né, essa maravilha da mídia brasileira, vem das agências internacionais, para vocês verem que a situação não é diferente fora do país. Essa matéria vem de Washington e diz: milhares de pessoas se reuniram em várias cidades americanas nesta sexta-feira para marcar o dia do June 10th, data que comemora o fim da escravidão no país, em meio à maior onda de protestos nos Estados Unidos contra a injustiça racial em décadas. Né? Descobriram a injustiça racial justamente no ano da eleição de Donald Trump, mas é só coincidência. Né? Dizendo aqui, citando, após a morte de George Floyd, um americano negro asfixiado até a morte em 25 de maio por um policial branco. Apesar das celebrações, o presidente Donald Trump ameaçou adotar medidas contra manifestantes durante um comício que acontecerá no sábado em Tulsa, Oklahoma, o primeiro ato de campanha desde o início da pandemia. Então isso aqui foi o tweet que eu já tinha visto em inglês, eu vou ler aqui em português para vocês. Donald Trump escreveu, abre aspas, qualquer manifestante, anarquista, agitador, saqueador ou criminoso que esteja indo para Oklahoma, por favor, entenda que você não será tratado como se estivesse em Nova York, Seattle ou Minneapolis. Será uma cena muito diferente. Fecha aspas. Essa foi a mensagem de Donald Trump no Twitter. Ele estava comparando com estados e cidades controladas, governadas pelos democratas. A situação em Tulsa é diferente. Né? Ali é um prefeito republicano e de fato,
O que ele está falando? Ele está falando de bandido, de terrorista, de saqueador. Não é manifestante. Não é manifestante. O que ele está falando é de terrorista, que tem que ser tratado como terrorista. A manifestação, Fernando, o comício, na verdade, tinha sido marcado para hoje, sexta-feira, nos Estados Unidos. 2 meses atrás, o Trump mudou a data do comício, alertado, né, olha, a situação está ficando difícil depois dessas manifestações e tudo mais. Ele mudou a data para sábado, para não coincidir com o dia da abolição da escravatura, que seria o equivalente aqui do Brasil. Né? Mas o que aconteceu? Ele mudou a data. Só que as pessoas querem se manifestar mesmo assim, querem ir lá, invadir, quebrar, pilhar. Fernando, tem gente na fila, o comício é amanhã, sábado. Tem gente na fila desde ontem. Sim. Né? Estão esperando. 1 milhão de pessoas se inscreveram para tentar participar do comício. Estão na fila lá esperando. Então a situação que a mídia está plantando, a outra matéria aqui que eu queria comentar, Fernando, que vem do New York Times, olha que maravilha. Assessores desconfiam que Trump não esteja disposto a lutar pelo segundo mandato. Né? Olha lá, isso aqui eu me recuso a ler, né? Foi publicado aqui no Brasil pelo Estado de São Paulo, mas é uma matéria assinada por 2 jornalistas do New York Times, que já foi, talvez, a maior referência de bom jornalismo do mundo, hoje se tornou um panfleto da esquerda. É uma pena que o jornalismo mundial, não é o jornalismo só do Brasil, não. Com raras exceções, você vê bom jornalismo ainda no Japão, alguma outra coisa, pouca coisa nos Estados Unidos, mas jornalismo da mídia tradicional, antiga, é isso. O New York Times já foi o melhor jornal, a maior referência de jornalismo do mundo. Hoje é um panfleto doutrinador, simplesmente. Totalmente, só isso. Né? Como que Trump está cansado? Trump, que é um animal político, vai desistir de disputar o segundo... Uma besta enjaulada. Exato, disputar. Olha, eu vou até fechar essa matéria para não correr o risco de ver essa baboseira. O que a gente está vendo lá, Rafael, é unicamente a mesma coisa que a gente vê por aqui. Eu vi ontem uma pesquisa sendo divulgada que Donald Trump perde para Biden no segundo turno. As besteiras, perde para todos no segundo turno. A gente já viu esse filme. Lá não tem nem segundo turno, né? É decidido no primeiro turno, porque normalmente só tem 2 candidatos com chance de ganhar. É idiotice demais, a Mas gente não já viu essa história. Assim como eles diziam até o dia, até boca de urna, né? Que a Hillary venceria. A Hillary venceu, a Hillary... Nossa presidente. A gente pode pegar os nossos memes e traduz para inglês, aí vai caber certinho na eleição do Trump. Trump vai esmagar. Ó. Como é que é o apelido do... Sleeping Joe Biden, né? O Dominhoco. Né? É o Sleeping Joe. É o Dominhoco. O Sleeping Joe vai ser moído. Não tem chance, é uma coisa idiota a gente acompanhar. A eleição americana, Rafael, eu acho essa, né, de 2020... vai ser a eleição mais patética que a gente vai ver. Né? O Trump ele vai triturar os candidatos, também porque não tinha candidato nenhum. Sobrou o Joe Biden e é um candidato que não tem expressividade alguma. Vai ser engraçado de assistir, a gente vai rir. Eu quero ver o Manhattan Connection. É isso. Na verdade, tinha sobrado Bernie Sanders, né, ali nas primárias. Que era outro idiota. O Joe Biden, o Bernie Sanders muito mais à esquerda, tentaram justamente o candidato que seria moderado. Era muito moderado, né, Fernando? Vice-presidente do Obama. Joe Biden foi 2 vezes vice-presidente durante Obama. Obama não teria condições de vencer uma eleição contra Donald Trump. Ele não conseguiu fazer sua sucessora. Ele não conseguiu eleger a primeira mulher dos Estados Unidos, que seria Hillary. Estava tudo preparado para a vitória de Hillary. A imprensa toda trabalhando para Hillary, ela perdeu. Então imagina a situação agora com Joe Biden. Tudo que eles fazem é tentar derrubar o presidente da República nos Estados Unidos, assim como fazem no Brasil, porque não existe candidato capaz de vencê-los. Essa é a única verdade. E Antônio Milaré, inversão total. Estamos errados por estar trabalhando, mas ciclistas andam na contramão achando que estão corretos. Leiam o artigo do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 68. Elvis Ferreira, sou Elvis Ferreira de Rio Verde, Goiás. Olha lá a terra do Eduardo Meira, né? Está sempre indo na fazenda ali. Aqui o prefeito está jogando a culpa na população sobre aumento da contaminação. Narrativa, claro, né? O vírus não é chinês. O vírus, enfim, a população que passa, a gente vai tocar nesse assunto aqui também. Investiguem o Instituto Adolf Lutz de São Paulo. Ele está emitindo o teste de Covid positivo, porém tem forte suspeita que sejam falsos positivos. Todos os exames feitos na rede pública, a gente desconfia. Claro, Gisele Pepe,
Fernando e Rafael, seria o próximo alvo Paulo Guedes? Sim. Sabem algo sobre o suposto processo que corre em sigilo? Sim. A gente sabe, só que não é tão fácil assim, viu, Gisélia? Não é tão fácil. O Paulo Guedes existe uma resistência até dos próprios empresários de que você não deveria mexer no Ministério da Economia. Hoje o Brasil, o que segura a economia do Brasil é essa equipe do Paulo Guedes. Ontem eu e o Evandro Pontes fizemos uma transmissão aqui no canal, né? Começamos 10 horas da noite, terminamos meia-noite e 20 por aí. Nós falamos o que está acontecendo aqui, na verdade, no Brasil, com relação ao Sérgio Moro e toda a manipulação que ele tem feito no Poder Judiciário inteiro, poder de polícia. Enfim, quem não assistiu, peço que dedique um tempinho aí, assista a live, está aqui no canal. Eu, Evandro Pontes, foi ontem à noite. E, sim, semana que vem o Antagonistas vai partir para cima do Paulo Guedes. Já está marcado, né, Fernando? Marcado. E vejam bem, o antagonista vai começar. Saibam que a mídia atua como cartel, como a gente sempre alerta aqui. E imediatamente, assim que sair no antagonista, todo o resto da mídia vai comprar a narrativa dos antagonistas. Lila, de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, escreve: tomando uma Heineken com pipocas em suas companhias. Muito legal, Lila. Porque a gente não bebe, a gente só toma café, então, café e água. Mas a gente agradece aí pela lembrança. Mônica e Eugênio, se formos às ruas numa única pauta, impeachment de Moraes, organizadamente teremos um objetivo que será forçar os senadores a pautar, depois cobrar. De fato, sim. Agora, forçar, não. Você vai fazer um protesto e vai tentar colocar essa pauta no Senado, que nós não acreditamos que vai acontecer tão cedo. Não. Né, Fernando? Temos motivos para achar isso. Daqui a pouco vamos falar de Fabrício Queiroz. E temos aqui, uma matéria que eu queria falar, Fernando, que era da situação. Isso aqui foi uma coluna, tá? Manda pauta. Uma coluna. Olha isso, olha que maravilha. Uma coluna que está publicada no blog do Globo, que é isso aqui diz muito, né? É do Lauro Jardim. Mas não foi ele que escreveu, foi Gabriel Mascarenhas. PGR, Procuradoria-Geral da República, 2 pontos. YouTubers podem ter lucrado mais de R$150 mil com discursos de Bolsonaro em atos antidemocráticos. Olha isso. Aquele barulhinho do ratinho, né? R$150 mil, Fernando. Aí eu queria... É o barulho do ratinho. Né? Eu queria explicar valores. Mas antes eu vou ler rapidamente aqui. No inquérito aberto para investigar o financiamento de protestos antidemocráticos, a narrativa, né? Antidemocrático, a PGR mirou a lupa para a capacidade de monetização dos participantes entusiastas dessas manifestações. O subprocurador-geral da República, Humberto Jacques, levantou quanto eles são capazes de ganhar em um único evento. Abre parênteses aqui, Humberto Jacques, que foi um aluno de Direito da UNB, Universidade de Brasília, Universidade Pública, foi um aluno brilhante para os padrões da Universidade Pública Brasileira. Lembrando que no Brasil existem mais cursos de Direito que em todo o resto do mundo. Tá? No Brasil existem mais cursos de Direito do que em todo o resto do mundo. São 1.406 cursos no Brasil e o resto do mundo tem 1.200 e poucos cursos. Então tá bom. Universidade Pública, sai esse sujeito aqui que é procurador. Como que ele saiu de lá, Fernando? Da Federal, como é que o sujeito sai? É isso aí. De mini saia, batom. De acordo com o procurador, 2 canais bolsonaristas do YouTube, o Folha Política e o Foco do Brasil, podem ter embolsado, olha só, a fábula de dinheiro, R$157 mil com transmissões de discursos de Jair Bolsonaro em protestos do gênero. Já que se baseia num site especializado em análise estatística de páginas da internet para afirmar que a Folha Política pode ter faturado entre 6 mil e 11 mil dólares ao exibir o que disse o presidente durante a manifestação do dia 3 de maio. Legal, pessoal. Aqui chega num ponto que eu queria comentar. O Fernando não gosta de falar de números. Eu gosto, mas o Fernando, de dinheiro, ele entende muito bem. Fernando, olha só, pessoal, vocês que nos assistem, o canal está crescendo. Vocês monetizam quando vocês nos assistem. Quando vocês recomendam para outras pessoas, aumenta a renda do canal. E com as doações de vocês. Pois saibam que a Rede Globo, ano passado, caiu, né? Tem caído o faturamento da Globo de 2017, 2018, 2019. A Globo faturou 8 bilhões de reais. Mais de 8 bilhões de reais. A TV Globo. Que é o segundo maior conglomerado de comunicação da América Latina. Só fica atrás da Televisa do México.
O que acontece? 8 bilhões, Fernando, de reais, e eu estava fazendo as contas pelos programas. Eu e o Fernando aqui trabalhando, comunicação e política, Media Watch, o Fernando acorda todo dia, acorda cedo, dorme tarde. O que o Fernando vai faturar em todo esse ano de 2020 é o equivalente a um jornal nacional. Nós estamos falando de 365 dias trabalhando. A gente trabalha aqui sábado, domingo, a gente não para. Um jornal nacional, 45 minutos de jornal nacional, é o faturamento de todo comunicação e política. Um jornal nacional, em 2020, um jornal nacional, um programa, é o faturamento de todo o Terça Livre em 2019. Né? Isso aqui é uma palhaçada. 157 mil reais, Fernando, não paga um comercial de 20 segundos no Jornal Nacional. Não paga. Tá bom? Então, o que eles estão falando aqui é absurdo. Olha com quem que a gente está brigando. Olha a luta da nova mídia contra a velha mídia. Sim, e tem mais aí. Tem mais aí. Essa matéria é uma piada. Essa matéria podia estar no Desmentiras. Ele está falando o seguinte: usamos uma plataforma de análises econômicas. Você sabe o nome dessa plataforma? Social Blade. Todo mundo pode usar. Qualquer um abre ali. Qualquer um. Você entra, põe um canal de YouTube e ele vai te falar ali a monetização, que é totalmente irreal. Quando eu vou no Social Blade e coloco a monetização do comunicação e política, meu Deus, eu chego a sonho. Eu até começo a imaginar já o dinheiro, porque ele não sabe quanto que os canais fazem, na verdade. Então ele faz uma projeção em cima de likes. O YouTube ele paga monetização a cada 1000 likes, ou seja, a cada 1000 visualizações. Então, se você faz se 1000 pessoas assistem o seu vídeo, você ganha $1. Então, se 100 mil pessoas assistem o seu vídeo, você ganha $100. Se assistem do começo ao final, né? Assistem mais de 10 minutos. Mais de 10 minutos. Se 100 mil pessoas assistirem o seu vídeo, você ganha $100. Só que isso é teoria, porque na verdade não funciona assim. Por quê? Porque nem todo mundo que assiste monetiza. Então, por exemplo, aqui no meu canal, aqui no Comunicação e Política, um vídeo aqui no Comunicação e Política que bate 100 mil visualizações, você sabe qual é a monetização que eu pego? 40. Uns $30, $40. Ou seja, menos de 50% das pessoas que assistem os vídeos do Comunicação e Política monetizam. Ou porque o YouTube acha que você não é alvo daquela campanha, ou porque o vídeo não deve ser monetizado, ou porque a pessoa usa Adblock, né, aqueles aplicativos que impedem que apareça propaganda no YouTube. São vários os motivos. O que eles estão fazendo aqui é o seguinte, tem outro fator que eu quero comentar. Eles pegaram o canal Folha Política e o Foco Brasil, acho que o nome do canal. Foco do Brasil. Foco do Brasil. Eles pegaram esses dois canais e viram as lives que eles fizeram nos dias das manifestações. E aí eles estão calculando quanto que aquela live monetizou. Peraí, pessoal. O termo que eles utilizaram na matéria foi assim: embolsaram 157 mil reais. Eles trabalharam, né? Para começar. Por que a expressão embolsar? Quer dizer que quando um caminhoneiro passa o dia inteiro dirigindo, no final do dia ele embolsou 200, 300 reais? Não, aquilo ali é o fruto do trabalho dele. Eles podem ter lucrado. Mas eu sei a intenção. É lucro, né? A intenção que eles estão colocando aqui é a intenção de financiamento com dinheiro público. Eles estão querendo dizer que o governo Jair Bolsonaro pegou 150 mil reais e deu para esses dois canais transmitirem as manifestações. Esses dois canais, Foco do Brasil e o Folha Política, tem que processar o Lauro Jardim. Essa matéria é totalmente difamatória. Essa matéria difama esses canais e dá a entender que esses canais têm vínculo com o poder público e estão embolsando o seu dinheiro de impostos para ficar transmitindo live na internet. Esses canais têm que judicializar essa questão e arrancar esses 157 mil do rabo do Lauro Jardim. É isso que tem que acontecer. Essa palhaçada tem que acabar, pessoal. Nós estamos vendo no Brasil uma caça ao conservadorismo. Nós estamos vendo no Brasil a caçada, por isso que a gente colocou aqui na capa da transmissão, a gente vai falar sobre o Queiroz agora, mas eu coloquei aqui na capa da transmissão, caçada Jair Bolsonaro, porque é isso que a gente está vendo no Brasil. Hoje no Brasil tudo que acontece é para atingir o Jair Bolsonaro. A Sarah Winter está lá na cadeia uma hora dessa, por quê? Será que querem prender a menininha de 1,5 m, vai dar porrada no Alexandre de Moraes? Querem atingir o Jair Bolsonaro. Tá lá o Queiroz na cadeia, graças a Deus, demorou muito, devia ter ido antes. Tá preso por quê? Tá preso porque querem pegar o Jair Bolsonaro. Então todo mundo... Tá lá o Alan dos Santos.
teve seu material apreendido de trabalho, assim como tantos outros canais. Por quê? Porque querem pegar o Jair Bolsonaro. Tudo que é feito contra a direita hoje é porque querem atingir o Jair Bolsonaro. Então nós temos que bloquear esse tipo de ação. Nós temos que utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis a nós. Juizado de primeira instância ainda é uma ferramenta disponível. Quem foi cooptado dentro do Poder Judiciário foi o STF, que é a Suprema Corte. Agora, na primeira instância, você ainda consegue alguma ação. Judicializem tudo que vocês puderem. Judicializem e arranquem dinheiro desse vagabundo. Esse Lauro Jardim é um vagabundo. E olha só, de novo, o título, PGR, 2 pontos. YouTubers podem ter lucrado mais de 150 mil reais com discursos de Bolsonaro em atos antidemocráticos. Então, o Fernando explicou muito bem aqui. As pessoas estavam trabalhando lá. Lucro é quando você tem o faturamento, você tira todo o seu custo, né? Você foi para Brasília, sim, gastou combustível, trabalhou, prolabore, roupa, isso, aquilo, equipamento. Isso não é lucro, para começar. E não foi com discursos de Bolsonaro. Então, a situação aqui realmente exige uma judicialização para reparos. Isso aqui é realmente desonesto, Fernando. É muito desonesto. Total. E falando em números, então, Fernando, olha só a guerra que nós estamos. O que o canal que a gente consegue aqui, quando o Fernando diz a gente consegue 100 mil visualizações um dia, a gente calcula que 2 pessoas por tela, né, estejam assistindo, é quando a gente chega no máximo a 200 mil pessoas. Olha só, o Jornal Nacional ontem teve 35 pontos de Ibope por conta da demissão do Weintraub e a prisão do Queiroz. Sabe o que são 35 pontos no Ibope? Ontem o Jornal Nacional chegou entre 49 e 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. Né? Esse Jornal Nacional, que em uma hora, em menos de uma hora, 50 minutos, fatura tudo que o Terça Livre fatura em um ano. Okay? Então, a gente está muito longe, pessoal. A gente agradece demais a colaboração de vocês e pede que divulgue ainda mais o nosso trabalho para que a gente consiga, pelo menos o crescimento é acelerado, né, Fernando? 2 anos atrás não tinha nada. Hoje já tem e já começa a incomodar. Então não comparem números do YouTube, nunca comparem números do YouTube com TV aberta. A TV aberta, os números são sempre nos milhões. Nem começa a contar em 1000. Né? Isso começa a partir de 10, 15, 20 milhões. Tá, pessoal? Então continuem aí com a gente que nós vamos fazer um trabalho cada vez melhor e atingir mais pessoas do Brasil. Vamos falar então sobre o caso Queiroz? Vamos lá, pau na máquina. Olha só, essa matéria aqui então da Veja, do Grupo Abril, né, sustentada pelo Banco BTG Pactual. Diz o seguinte, o título aqui, Fernando. Destino do governo Bolsonaro passa pelo que Queiroz pode revelar. Olha isso, eles já estão colocando futuro. O destino, o futuro, o que pode acontecer com o governo Bolsonaro. E depende exclusivamente do que o Queiroz vai dizer. A matéria diz o seguinte: o mais potente de todos os golpes desferidos até agora em direção ao presidente da República ocorreu na quinta-feira com a prisão do ex-policial Fabrício Queiroz, suspeito de ser laranja da família Bolsonaro e considerado testemunha-chave na investigação do esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador. A prisão, por si só, já representa um fator de desgaste para o presidente Jair Bolsonaro, que sempre reclamou do uso do caso para desestabilizar o seu governo. Mas ela tem uma agravante. Queiroz foi detido numa casa em Atibaia, no interior de São Paulo, que pertence ao advogado Frederic Wassef, defensor de Flávio no inquérito da rachadinha e detentor de uma procuração assinada pelo presidente, lhe dando amplos poderes para representá-lo na justiça. Ou seja, dependendo do que vier a ser descoberto de agora em diante, ficará cada vez mais difícil estabelecer uma barreira separando Queiroz e suas transações financeiras suspeitas dos ex-patrões Flávio e Jair Bolsonaro. Pessoal, isso daqui é uma sequência de fake news tão grande, tão absurda. Eu estou anotando, é muita coisa. Né? Não dá. Porque o caso Queiroz, e o Fernando vai mostrar uma imagem daqui a pouco, o caso Queiroz é aquele mesmo de quando, a própria matéria diz, de quando o agora senador, ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. A gente tem aquela tabelinha, Fernando, que eu te mandei aí para a gente compartilhar, que mostra, né? Muita gente já viu isso, mas é importante. A gente não pode se cansar de mostrar essa tabela com os números suspeitos, né, de ganhos de vários deputados estaduais na época que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Olha, a gente não está defendendo aqui Flávio Bolsonaro, não. Mas a gente queria saber por quê.
por que os outros não foram investigados, Fernando. Porque ali existe, por exemplo, no topo da lista, o que mais ganhou, André Siciliano, ele ganhou nada mais, nada menos que os gastos suspeitos, o primeiro da lista, em 52 milhões, 54 milhões, a gente vai ver na sequência. É do PT. Aí. É do PT, do Partido dos Trabalhadores. A mídia não comenta, não toca no assunto, não fala absolutamente nada. Olha lá, o líder, então, ali é o André Siciliano do PT, 49 milhões, é quase 50 milhões de gastos suspeitos pelo COAF. Né? O COAF. Vamos lá, essa lista, só explicar bem direitinho, Rafael, para ficar bem mastigadinho. Essa lista aqui, então vamos lá, movimentações suspeitas de funcionários dos gabinetes dos seguintes deputados. Isso aqui é, pode falar aí, Rafael, só para deixar bem claro. Essa imagem que está na tela é o valor em milhões de reais de cada gabinete da Alerj na época da Operação Furna da Onça, operação da Polícia Federal, que é uma operação, na verdade, que nascia ali de dados financeiros obtidos pelo COAF e a Polícia Federal, a Receita Federal. Exatamente. Olhem os números. Atenção, pessoal. André Siciliano, do PT, Partido dos Trabalhadores, 49,3 milhões. Paulo Ramos, do PDT, de Ciro Gomes, 30,3 milhões. Márcio Pacheco, do PSC, Partido de Witzel, 25,3 milhões. E vai descendo, né? Ali a gente tem o PDT de novo, o DEM, Carlos Mink, ex-ministro do Meio Ambiente de Luiz Inácio Lula da Silva, do PSB, 16 milhões. E vai descendo a lista ali, Fernando, até chegar ali embaixo, Solidariedade. PHS, né? tem para todo mundo, né? Tem PHS, PSDB, aparece ali, Tio Carlos, do Solidariedade, MDB, Solidariedade. Bom, cadê, né? Jorge Pisciano, aí subiu a tela ali para a gente poder ver chegar finalmente... Eu acho que é 18º, se não me engano, Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na época, Bolsonaro era deputado federal e Eduardo Bolsonaro era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Qual que é o valor, Fernando? 1,3 milhão. 1,3 milhão. 1,3 milhão. Ou seja, né, a lista, ao contrário, de baixo para cima, ele foi o quarto. Mas... todas as matérias, tudo, absolutamente toda a pesquisa, toda a investigação está centrada unicamente no filho do presidente da República. A gente não pode achar que isso é simplesmente uma investigação policial. Não é. Isso é política, totalmente. Nesse ponto aqui, eu vou até dizer um negócio para vocês. Eu defendo o Flávio Bolsonaro, sim. Nesse ponto aqui, eu defendo. Porque é muito fácil, quando a gente estuda sobre guerra cultural, sobre discurso, como debater, oratória, escrita, é muito fácil você vir com esse argumento falacioso. Roubo é roubo. Quem rouba R$1, rouba 1 milhão. É muito fácil, é bonito esse discurso. Só que nessa imagem, eu vou colocar aqui na tela, olha só o título da imagem. Movimentações suspeitas de funcionários dos gabinetes dos seguintes deputados. Movimentações suspeitas. Movimentação suspeita é um nome que eles estão dando para movimentações não esclarecidas. É um sinônimo, movimentação suspeita, não esclarecida, ou seja, quando você quebra o sigilo bancário da pessoa, tem uma movimentação que você não consegue detectar a origem daquele dinheiro. Então a movimentação, ou seja, a entrada e saída de dinheiro de uma conta, ela não ficou esclarecida. Então você investiga para saber origem e destino daquele dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu com o senhor Dias Toffoli. Foi exatamente isso que o antagonista descobriu que o Dias Toffoli fazia e o Gilmar Mendes também, com a sua esposa Guiomar Mendes. Movimentações atípicas, onde todo mês entrava R$100 mil por mês, como uma mesada. O antagonista, depois de descobrir esse absurdo, essa loucura toda, parou de bater no STF, aconteceu alguma coisa. O antagonista não tem mais olhos. Os olhinhos do Cláudio Dantas só brilham para a família Bolsonaro. Eu anotei aqui porque é tanto desaforo nessa matéria. Vamos lá. O mais profundo golpe em Jair Bolsonaro. O cara falou isso aqui, foi de piada isso aqui? O jornalista que escreveu isso aqui, porque ele assim, o cara ele quer falar uma coisa muito absurda, sabe? Aquele cara que o texto dele é uma porcaria, aí ele quer inserir ali uns easter eggs, assim, ele quer colocar assim, palavrinhas ali no texto, que vão ter um significado misterioso. O mais profundo golpe que o Bolsonaro sofreu, ô desgraça, foi uma facada no bucho.
Ou você acha que a prisão do Queiroz foi preso com R$900 em casa e um adesivo AI-5? Você acha que isso é mais profundo do que uma facada no bucho, ô animal? R$900. R$900. Desgaste, deve ser o Corona Voucher do Queiroz que saiu. Desgaste ao governo. Você sabe o que é desgaste ao governo? É a porcaria dessa investigação não ser resolvida nunca. Desgaste ao governo é a Marielle ter sido executada, gravação de câmera de segurança, o carro foi apreendido, testemunha do gabinete dela, testemunha da rua, pessoas apreendidas, relatos dos familiares e até hoje não terem solucionado o caso da execução da Marielle. Isso é um desgaste ao governo. A não resolução dos crimes é um desgaste ao governo. A prisão do Queiroz é um alívio para a família Bolsonaro. Se esse caso tivesse sido investigado imediatamente, como eu defendi no canal, assim que esse caso pipocou na imprensa, eu passei um mês falando de Queiroz aqui. Eu passei um mês falando isso tem que ser investigado rápido, até o fim, para que se descubra tudo, tem que ter depoimento, inquérito, tem que ter... Não investigaram. Por quê? A não investigação gera um desgaste ao governo, porque quando você não tem certezas, sobram apenas as narrativas. E quem cria narrativa hoje no Brasil? A imprensa. Terceiro ponto que eu anotei. Transações suspeitas. Queiroz, ele fez transações suspeitas. Beleza, vamos lá. Por exemplo, me apresentem aí as transações suspeitas que o Queiroz fez. Se você olhar esse inquérito, você sabe quais foram as transações suspeitas? Queiroz pagou contas do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. O Queiroz era o funcionário da família Bolsonaro, cacete. Eu tô aqui doido para achar aqui, para trabalhar junto comigo, uma pessoa para me ajudar durante todo o dia. Por quê? Porque a minha rotina aqui, o Rafael sabe qual é a minha rotina. Eu acordo 4h30 da manhã, 5h30 da manhã e vou ler. Eu fico lendo 3, 4 horas. Depois que eu leio, eu tenho que escrever. Vou escrever uma aula do curso de militância política, vou escrever uma aula do Escola de Conservadorismo, método eleitoral, tenho que fazer roteiro. Depois eu tenho que me preocupar que eu tenho que fazer uma live todo dia. E tenho que estudar mais de tarde. Eu tenho que ler pelo menos umas 6, no mínimo, umas 6 horas por dia. Eu tenho que passar lendo, estudando. Eu tô doido para achar uma pessoa aqui para me ajudar. Que é para quando eu tiver que sair na rua, pagar uma conta, eu não ir. Essa pessoa vai para mim, ou seja, um secretário. Uma pessoa para me ajudar. Quer dizer que se eu conseguir contratar um secretário aqui para operar aqui a câmera para mim, para eu não ter que ficar toda hora olhando para lá, né? Eu detesto isso. Eu tô falando com vocês olhando para lá, porque eu tô olhando pro monitor. Porque eu tenho que, ao mesmo tempo que apresentar, eu tenho que operar aqui a câmera, porque eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Quer dizer que o dia que eu encontrar uma pessoa e essa pessoa for na rua pagar minhas contas, ele está pagando as contas do Fernando? Ele está fazendo um trabalho de secretário para mim. Ele vai pegar o meu cartão e vai pagar o meu boleto, porra. Aí o Queiroz foi lá e pagou as contas do... Mas uma coisa tão idiota, isso que eu tô falando aqui. O Queiroz foi lá como funcionário da família Bolsonaro e pagou as contas do Flávio e do Jair. Meu Deus, corrupção. Por que Queiroz tinha interesse em pagar as contas da família Bolsonaro? Prenderam o cara tem R$900 no bolso, porra. Coitado do Queiroz, o bichinho tá quebrado. Fazer uma vaquinha pra ajudar o Queiroz. Deve ter saído o Corona Voucher dele, ele pegou os R$900, tava guardando pra gastar na casa das primas no final de semana. Oh, pelo amor de Deus, é umas palhaçadas que a gente escuta e fazem matérias. Agora, esse caso, o maior problema desse caso que eu vejo é que ele demorou a ser resolvido, que é um problema do governo Bolsonaro. As maiores crises do governo Bolsonaro, elas acontecem pela demora na resolução dos problemas. A questão da SECOM, 1 ano e 6 meses para resolver a SECOM, agora que resolveu. O caso do Queiroz, o caso do Adélio, o caso da Marielle, o caso do policial Adriano que foi executado na Bahia. Você conta aqui, meu amigo, mais de 10 problemas grandes que o Bolsonaro sofreu, que todos eles foram causados pela demora na resolução dos problemas. O governo ele tem muita preocupação, o governo Bolsonaro tem muita preocupação em fazer... A gente tem que fazer tudo certo, a gente tem que seguir todos os trâmites. Nós não podemos passar uma sensação de inconstitucionalidade. E isso é melindro. Neste melindro, o governo perde tempo, perde agilidade e aí acaba sofrendo esse tipo de desgaste. É isso aí, perfeita análise aqui de Fernando Melo. O que eu falei, eu não vou defender o Flávio na questão de rachadinha, porque isso acontece em todos os gabinetes. Sim. Agora, finalmente está sendo coibido aqui no Congresso Nacional, porque as pessoas estão com medo realmente de serem pegas. Nesse aspecto, eu não defendo ninguém, absolutamente.
né? Sempre lembrando, quem que é? O único deputado que não gosta de rachadinha, ex-deputado Jean Willis. Desculpa, Rafael, desculpa te cortar. Deixa eu ler uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que eu conheço. Ela é moradora de BH. Ela me mandou uma mensagem. Eu vou ler a mensagem dela. Olha só que ela é cidadã de BH. Estou assistindo o Media Watch e já te disse outra vez, estou horrorizada de ver o medo, o terror no povo de BH. O povo da cidade de BH quer bater em quem quer reabrir o comércio. Vejo a todo momento gente dizendo, precisamos apoiar o Calil. É isso que está acontecendo. A sociedade já entrou num esquema de terror. O terror já tomou conta da população. É terrível. Perdemos uma guerra cultural mais uma vez. Olha lá a mensagem aqui de Alan Bezerra. Comprei 16 livros na livraria. Não é possível combater a hegemonia cultural sem conhecimento. Parabéns pelo trabalho. Saudações de Recife. Nosso abraço lá para todo mundo de Pernambuco. Rafael Merlin, seja bem-vindo como novo membro. Cristiano Amarilho. Só não enxerga quem não quer. O mentor por trás desse golpe todo é o Moro. Porque o Queiroz agora, porque a especialidade dele é investigação fiscal. Por que todas as tentativas? Começou depois da saída dele. Abraço. Na verdade, o que acontece é que o Moro ele está se articulando por trás disso. Pessoal, não adianta você querer jogar toda a culpa de todo o mal que está acontecendo no Brasil numa pessoa só. Que seja o Moro, que seja o Alexandre... Não, existe uma quadrilha. Existe crime organizado, existe Foro de São Paulo, existe Venezuela, existe China. Não acho que tem uma pessoa sozinha articulando e ele é todo o problema. Ah, não, então se o Moro parar de se articular, acabou o problema. Mas nunca, de forma nenhuma. Ele é um elemento só. A El Mariachi, lá de Salvador, na Bahia, amigos, o Covidão baiano tem ligações entre o governador Rui Costa e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Claro, Edinho Silva, ex-ministro de Dilma Rousseff. Augusto Nunes revelou tudo na Jovem Pan. Abraços soteropolitanos, abraço para todo mundo da Bahia. Francisca Nunes, o Congresso era o único que poderia frear o STF e não fizeram nada quanto a isso. Assim como Sérgio Moro é responsável pela saída do ministro da Educação. Agora os chefes estão caladinhos. De novo, Moro sozinho não consegue absolutamente nada. Ele está se articulando. Alexandre Mariotti, como membro padrão aqui, seja bem-vindo, junto com o Reinaldo Rosa. E a Dalit Bonini escreve, envio o banner chamando para manifestação todas as semanas e não ganho R$1 para isso. Cadê meus 20 mil? E reforçando, domingo haverá manifestação fora Dória em apoio ao presidente da República na Paulista, às 2 da tarde. Beijos, Rafa. Beijos para a Dalit, que está sempre com a gente aqui, pessoal. Muito obrigado pelas mensagens. Algumas eu não estou conseguindo ler, mas a gente vai continuar falando aqui, Fernando, sobre essa conclusão do caso Queiroz, que é o seguinte: a gente espera realmente que os envolvidos sejam punidos. Logo, o Queiroz está doente, né? Essa informação que a gente tem. Ele está fazendo um tratamento, ele não reagiu de forma nenhuma ali. Ele sequer, segundo o Bolsonaro, ele falou ontem na live, ele não estava foragido. Aquela história de que encontramos o Queiroz. Não. Escondido numa propriedade da família Bolsonaro. A Exato. ordem de prisão foi dada um dia antes. Exato. E erro do bem, né? Porque o jornal disse assim, a casa era da família Bolsonaro. A casa era do advogado. Aí depois aquele errinho lá embaixo, né? Depois de 2, 3 horas, olha, na verdade a casa não era da família Bolsonaro, era do advogado. O famoso erro do bem. Paula Barreto, lá da Europa, escrevendo pra gente, aprendendo mais e mais com vocês. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. A gente Isso. que agradece. Deixa eu esclarecer um ponto, porque senão eu vou esquecer. Eu sou lerdo. Que crime que o Queiroz cometeu? Repito. Qual crime o Queiroz cometeu? Porque de repente você acaba caindo numa narrativa que você corre para a rede social e fala assim, não, eu acho que tem que pagar mesmo. Pagar pelo quê? Ele cometeu rachadinha. Pera aí. Como é que é o nome? Rachadinha. Vou ligar pro Evandro Pontes aqui para saber qual é a tipificação, qual é o código penal que fala sobre... É rachadinha o nome do crime? Então existe o crime de rachadinha? Pelo amor de Deus, pessoal. Isso é uma palhaçada do começo ao fim. Me falem o crime que esse meliante cometeu. Eu quero saber qual é o crime, porque nós estamos vivendo num tempo onde nós não sabemos mais o que pode fazer ou não. É o tempo onde o cara acorda 5 horas da manhã para trabalhar e fala, já estou errado de estar trabalhando. Então nós temos agora a tipificação do crime do trabalho.
Hoje é crime fazer memes. Hoje é crime você protestar na rua. Hoje é crime você ofender ministro do STF. E é o crime da rachadinha. Então, nós estamos vendo uma situação onde as pessoas são presas e a mídia solta um termo. Preso por embolsar dinheiro. E a gente engole, realmente embolsou dinheiro, tem que ser preso mesmo. Mas peraí, que porra é essa? Foi preso porque fez rachadinha? Que merda é essa de rachadinha? Não, foi preso porque fez fake news. O que é fake news? Não, é crime de ódio. O que é crime de ódio? Nada disso está tipificado, pessoal. Nós estamos vivendo um engodo jurídico no Brasil abissal. É um absurdo isso que nós estamos vendo. Nós temos que lutar contra isso. Se nós que somos conservadores, que temos um pouco de dedicação com a vida intelectual, se nós não percebermos a armadilha da imprensa, se nós não nos dedicarmos a desenvolver a nossa inteligência para entender essas armas que são usadas pelos socialistas, nós vamos perecer junto com o povão. E nós não podemos. Nós temos que sobreviver para puxar o povão junto com a gente. Esse caso do Queiroz é uma grande palhaçada. Explicar aqui, pessoal, para quem não conhece, porque todo mundo escuta falar rachadinha, rachadinha, muita gente reproduz sem saber o que é. Né? O que eles estão dizendo que é rachadinha é o fato de você contratar pessoas para o gabinete e exigir que a pessoa ganha, sei lá, R$4.000, que ela devolva R$1.000, né? Que ela pague um pedágio de R$1.000. Olha, eu vou te contratar por R$4.000, né? Vou contratar o Fernando por R$4.000, mas na verdade ele vai receber 3 e vai repassar R$1.000 para mim, ou para o gabinete, ou para o chefe do gabinete. Então é um esquema que existe em gabinetes de todo o Brasil. De novo, eu falo, sou contra, é óbvio. Isso daí é ilegal, é irregular. A pessoa trabalhou, ela tem que ganhar os 4.000. Se você acha que ela não merece 4.000, você contrata por 3, você contrata por 2. Ok, mas a pessoa não deve repassar esse pedágio de volta. Então, quem tem que responder por isso é a pessoa que está recebendo dinheiro. Muitas vezes não é o parlamentar, muitas vezes não é o deputado, não é o vereador, é o chefe de gabinete. Ou é a pessoa responsável pela contratação, que já combina com a pessoa antes. Fala, ó, eu vou te contratar aqui, 5.000, mas 2.000 fica comigo. Sim. Fica quieto. Sim, mas não aí o que eles não ninguém. fazem? Eles não dizem qual é o crime que... Isso é o quê? Extorsão? Vamos dar um crime. Exato. Ah, não, isso é extorsão. Você sabe por que eles não falam qual é o crime? Qual é o nome certo? Porque se eles te falarem qual é o crime, você vai olhar lá você vai olhar na lei e você vai ver a pena para esse crime. Quando você vê a pena, você vai rir. Se o Queiroz pegar a pena máxima nisso aí, ele não fica preso. Esse crime de rachadinha, se você olhar uma tipificação penal que seja próxima disso aí, você vai encontrar um crime que não vai dar sequer prisão em regime fechado. Agora, como que você vai anunciar isso na imprensa? A pessoa está querendo dar o impeachment do Bolsonaro por causa disso aí. Você vai dar impeachment do Bolsonaro por um crime que sequer o cara pega pena em regime fechado? É uma grande palhaçada, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo, porque senão nós começamos a ceder no debate para parecermos pessoas corretas. Não, eu sou a favor de que todo mundo que erra seja penalizado. Eu quero o Queiroz preso. Você está prendendo um cara que não cometeu erro. Mesma coisa você falar, não, eu sou a favor. A Sarah Winter realmente exagerou. Eu acho que ela tem que ir presa. Presa por quê? Vamos manter a posição firme e vamos entender o jogo que está sendo jogado. Lamarque Moraes manda uma mensagem pra gente. Pessoal, só achei muito preocupante o Abraham falar na cara do presidente que está saindo do governo por temer por sua segurança e de sua família. O Estado não consegue proteger seus ministros? Não. Lamarque, na verdade, todo aquele vídeo ali foi constrangedor. Mas é a situação que a gente vive hoje, pessoal. Por isso que o Olavo fala desde o início, se o Jair entrar no poder e não destruir a máquina comunista, ele não consegue governar. Por quê? Porque a máquina comunista, ela inclusive opera no campo do homicídio, da execução. Ah, que vergonha, o Estado não consegue proteger os seus ministros? Não consegue. Não consegue. Se o PCC hoje se voltar contra um ministro, acabou. Esse ministro tem que sair do Brasil, sim. Essa é a realidade. A única ressalva é se o Exército entrar na história. É a única. Não entrou, então não consegue. Márcia Tomazeto, gente, vamos ajudar o canal a atingir 1 milhão. Muito obrigado, pessoal. Eliandro Lopes da Silva, explique o que o Rafael disse sobre a decisão dos militares. Como vocês já sabem, e pior ainda, já anunciaram. É assim mesmo, os bandidos do STF irão ficar esperando? O lado do mal ficará sentado esperando os militares? Eliandro, a gente não pode resolver as coisas do jeito que a gente gostaria. O Fernando já falou 1000 vezes aqui que é claro que muita gente do governo e muitos militares, por eles, já teriam pego um fuzil e entrado lá. Não é assim que vai resolver a situação se a gente
esperar cada manhã que o Exército vai entrar no STF, esquece. Você não vai tocar sua vida. O governo tem mais o que fazer, tem trabalho e você pode ter certeza, sim, que quem está fazendo coisa errada agora, lá na frente vai pagar. Pedro Melo, parabenizar o trabalho. Estou acompanhando aqui de Massachusetts. Estamos juntos, cara. Meu pai me mostrou o canal e acompanho direto agora. Giovanni, muito obrigado. Que está falando lá dos Estados Unidos. Um abraço para todo mundo que nos vê de fora do Brasil. Também a Rosélia Camara. Engraçado a esquerda apoiar Maduro e condenar Flávio. O rachadinha. Ou será que esqueceram os médicos cubanos? Né, Fernando? Os médicos cubanos. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Era extorsão. Olha aqui, eu perdi algumas mensagens, mas a Maria Fusari escreve: Rafael, fala do curso. Raquel, Fernando e você. Sempre é bom frisar. Muito obrigado por lembrar. Hoje é sexta-feira. Nós estamos com um curso, um método eleitoral. O método eleitoral. É só acessar ali, né, Fernando? www.ometodoeleitoral.com, que é a nossa contribuição, a nossa colaboração para tentar mudar a política do Brasil. Exato. Muita gente querendo trabalhar, muita gente querendo trabalhar com política, querendo ser assessor de político, querendo ser estrategista de político ou se candidatar a vereador e a prefeito, e você precisa aumentar a base que vai sustentar o governo em 2022. Essa é a hora, né, Fernando? Essa é a hora, tá aí, www.ometodoeleitoral.com, não tem BR, conheça a nossa plataforma, conheça essa plataforma de treinamento para candidatos e para pessoas que querem trabalhar na política, você que quer trabalhar na prefeitura, casas legislativas, você que quer trabalhar na política, faça esse curso. É um investimento que você vai fazer, não é um curso que você vai pagar um valor, é um investimento, porque você vai trabalhar com isso. Seja através de um cargo eletivo, ou seja, você assessorando um cargo eletivo. Então, sinceramente, é um investimento com um valor muito baixo, para você ter uma carga de conteúdo ali, uma carga de conhecimento sensacional. Peça a todo mundo que conheça o projeto e, enfim, dedique-se a absorver o conhecimento que está ali e vai mudar a sua vida. E é um investimento não só numa carreira pessoal. Na nossa avaliação, é um investimento para você ajudar o Brasil. Se você não tiver essa mentalidade, nem entre na política. Você vai fazer um investimento e vai conseguir ajudar o Brasil pelos próximos 2, 5, 10, 20 anos. Verônica Chaves, em 1978, já existia a rachadinha. A mãe do meu então namorado trabalhava na Câmara aqui em Brasília e já falava que tinha que devolver parte do salário. Sim, é uma prática comum que eu vou continuar condenando sempre. Seja extorsão, o que for, tá errado, não é? A pessoa trabalhou, ganha o salário. Não tem que devolver nada. Se você não quiser, não contrate a pessoa e ponto final. André escreve aqui: essa rachadinha não é o que o Fidel Castro fazia com os médicos cubanos? Sim. Também é crime de extorsão, né? Escravidão no caso dos cubanos. Sim, com uma pequena diferença que no caso do Fidel Castro é provado que ele fazia isso. E no caso do Queiroz não é provado, porque ninguém quer investigar. O Ministério Público do Rio de Janeiro não quer investigar o caso Queiroz. É ridículo você investigar o caso Queiroz, é muito fácil. Movimentações estranhas. Investiga! Gente, o que é isso? Você resolve isso em um dia. Pega os estagiários da Receita Federal, eles resolvem isso em um dia. Mas eles proíbem a investigação. Da mesma forma do caso Marielle. Resolver o caso Marielle é a coisa mais idiota do mundo. Você pega 2 estagiários da Polícia Civil, eles matam esse caso. Mas não investigam justamente para não encontrar a resposta. A resposta não vai agradar a mídia. Sandro Silveira escreve: ora, o presidente estava claramente constrangido com a demissão do seu ministro. Sim, ele estava. Sandro, você tem que imaginar essa situação. O Trump demitindo o ministro e fazendo um videozinho dando abraço. Me desculpa, né? Isso não aconteceria não jamais. cabe. Problema do governo, a gente já falou 1000 vezes, é comunicação, é transmissão de uma imagem de segurança para a população. Fernando Samu, seja bem-vindo como membro. E Sidmar Soares, parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Vocês conhecem os vídeos de um senhor chamado Oscar Chapano, juiz corregedor? Eu conheço de nome, mas eu não vi os vídeos. Você assistiu algum desses vídeos, Fernando? Não. Vamos procurar e depois a gente fala sobre isso. Neuza Silva, falem por o que está acontecendo na Argentina, o governo tirando os bens do povo. Olha, isso acontece na Argentina desde que os peronistas, né, desde que Perón chegou ao poder. Uma notícia de março, que não sei por que circulou aqui agora, né, eu estou em contato sempre. Ontem eu falei com o pessoal da Argentina, da Espanha, da China, dos Estados Unidos, de vários países. Isso que aconteceu na China de tirar os carros de alguns argentinos que insistiam em dirigir mesmo durante a pandemia, foi em março, tá? Não foi agora não. Mas o que o governo argentino faz, os peronistas sempre, né? Agora os kirchneristas, eles sempre tiram os bens da população, você não tem dúvida, de uma forma ou de outra. Dinheiro, imposto, carro, eles vão tirar sempre. Eduardo Alexandre, Fernando, o decreto federal que coloca
Barbearias e salões de beleza como serviços essenciais ainda têm alguma validade? Aqui no Rio Grande do Norte estão fechando. O STF infelizmente matou esse decreto, né? Que o STF falou que cabe aos governadores e prefeitos decidir sobre essas questões aí de estado e município. Sobre a Argentina, tem esse livro aqui que eu indico a vocês, que inclusive está na nossa livraria. Entra lá na nossa livraria, A Guerra do Paraguai. Nesse livro aqui é o melhor livro que eu já li para falar sobre a guerra que eu já li sobre a Guerra do Paraguai. É muito boa a visão do Luiz Otávio de Lima e ele fala sobre a Argentina. A Argentina, há 100 anos aí, a Argentina já tem, e o Paraguai também, já tem esse tipo de posicionamento. Propriedade privada não é respeitada nessa terra. A Argentina não respeita nem a propriedade privada do seu próprio povo e nem respeita a transparência internacional. A Argentina sempre manipulou os números da economia argentina. Sempre, câmbio manipulado, taxa de juros manipulada, dívida da Argentina é manipulada, tudo é manipulado. Ninguém sabe, nem o povo argentino, nem o mundo do mercado sabe os dados verdadeiros da Argentina. A Argentina não tem respeito algum pela propriedade privada e pelos princípios da liberdade individual. Inclusive é uma mudança que parcela do povo argentino tentou fazer com o Macri. Macri não teve culhão. Macri não teve culhão para bater. Eu sei que é difícil. Mas ele não teve para bater de frente com o poder socialista na Argentina. Eu acho também que não é nem assim 100% culpa do Macri. É uma situação muito difícil. A Argentina está muito atrás do Brasil. A gente vê no Brasil como o Bolsonaro é um presidente que está com as mãos amarradas. Imagina a Argentina, gente. A Argentina é muito pior que o Brasil. Nós estamos aí 50, 70 anos na frente da Argentina. A gente viu em telejornal da Argentina, Fernando, coisa que não acontece no Brasil. Uma foi a reunião, a famosa reunião dos ministros, mostrado em telejornal argentino, eles falando, bom, tudo que eu vi foi o presidente defendendo a população, né? Os comentaristas, isso não acontece aqui no Brasil. Você não vai ver jornalistas falando, por mais que eles acreditem, que eles saibam, eles jamais vão assumir isso num programa de televisão. Lá na Argentina aconteceu. E o outro episódio, Fernando, que foi até mostrado também numa emissora argentina, circulou também em rede social, de argentinos pedindo um Bolsonaro, né, na Argentina, tá? Porque eles olham aqui e falam, gente, se vocês acham que está ruim no Brasil, e está mesmo, vocês não têm noção de como está na Argentina. Para quem conheceu Buenos Aires nos anos 90 e vai agora, é triste, Fernando. É triste. Aquilo ali, se continuar na mão de peronista, de kirchnista, aquilo ali vai virar uma Havana, vai virar Cuba. Uma situação triste. Buenos Aires, nos anos 90, era uma cidade respeitada no mundo inteiro. Você vai lá agora, está tudo sucateado, está horrível. As pinturas descascaram, não existe manutenção. O metrô de lá é uma aula de história, né? Como era o metrô no passado. Uma situação realmente triste da Argentina. Eugênia diz, Kim Paim elogiou e recomendou no canal dele. Disse que é um dos caminhos. Eugênia, eu acho que o Kim Paim falou do nosso canal, é isso? Entendi aqui. Tá, se foi isso, muito obrigado. É um grande canal dele também, a gente acompanha. Muito obrigado a Rosélia Camara. Gente, não concordo com a rachadinha, nem que Flávio seja culpado. Comentei pela hipocrisia da esquerda e a mídia enchendo a boca para falar disso, sendo que, quando é com eles, nem comentam. É verdade. Sim. Na verdade, no PT, muito além da rachadinha, qualquer pessoa que se filia e ocupa um cargo público, não só indicado, né, Fernando, ou eleito, mas também cargo no serviço público, você passou no concurso, virou funcionário público, você tem que dar, eu acho que dependendo do cargo, de 10% a 20% do seu salário para o partido. Isso aí, Rafael, está no estatuto. Está no estatuto. Gente, vocês têm noção do que é isso? No Estatuto do Partido dos Trabalhadores, inclusive porque é um princípio comunista isso, no Estatuto do Partido dos Trabalhadores consta que você tem que devolver uma parcela do seu ganho para o partido. Você tem noção do que é isso? Agora, o Olavo de Carvalho já matou essa história há 30, 40 anos. Já li aqui para vocês o trecho que o Olavo de Carvalho cita no seu livro. Ele fala, sempre que um comunista critica você por estar fazendo alguma coisa é porque ele já fez, está fazendo, ou vai fazer logo após te criticar. Eles criticam isso porque é isso que eles fazem e eles sabem que dá certo. Eles sabem que dá certo, eles se financiam dessa forma, com dinheiro público. Por isso que eles enchem a máquina pública com tanto cargo comissionado, colocam os comissionados ali e pegam uma parte do salário. Desgraçados.
Sandro Silveira, Macri é o Amoedo do Brasil. O Amoedo é o Macri da Argentina, né? Por isso estou com Bolsonaro. PS, estou fazendo o curso Povo no Poder, muito bom. Ótimo. Sandro, você precisa fazer o método eleitoral. Você vai ver o alto nível do curso desenvolvido pela Raquel Brunheira. Fernando, temos mais comentários, mais superchat. Não, aí você já leu já. Tem o Antônio Gilson. Fernando, mandei a sua live de ontem recomendando que foi sensacional e não recebi retorno de ninguém. Parece que todos estão dormindo. Antônio, é isso. Antônio, aí é o papel que quem produz conteúdo você tem que ter o foco no seguinte. Produza o conteúdo, faça o melhor que você pode e joga para frente. Que você tenha, lógico, cada vez um maior aproveitamento possível. Mas não pode ficar se prendendo a isso, porque aí é a proporção. Quanto melhor o conteúdo, menor o número de pessoas que vão se interessar. Isso é natural. Se a gente abre uma live aqui para falar sobre... Vamos fazer aqui uma análise do último CD da Anitta. Você bota 30 mil pessoas ao vivo. Agora, vamos fazer aqui uma análise do último livro do Mário Ferreira dos Santos. Vai dar 2.000 pessoas. Isso é natural. O ser humano é assim, gosta de porcaria. Rosélia, já li também aqui. É isso aí, pessoal. A gente pede desculpa porque não conseguimos ler todas as mensagens, que o volume é grande. A todos vocês que estão lendo o livro, comprando o livro da livraria, eu quero ver esse entusiasmo aí quando eu lançar meu livro no segundo semestre, hein, pessoal? E vai estar na nossa livraria. Vai estar na livraria, com certeza. Fernando, agora são 8h02. Completamos mais de 1h30 de live. Eu queria ouvir as suas considerações finais antes desse fim de semana, lembrando que está marcada, sim, uma manifestação em Brasília para domingo, dia 21. Né? Nós não temos muitas informações, porque essas manifestações, Fernando, elas não têm lideranças políticas, sim, nem lideranças tão claras. São várias pessoas, né, que se comunicam e acaba ocorrendo a manifestação. Mas está marcada para o dia 21. O governador do Distrito Federal, Ibanez, está tentando esticar a corda também para impedir que seja feita na esplanada dos ministérios, mas aí as pessoas elas vão arrumar um lugar. Elas vão encontrar um lugar para se manifestar, isso é certeza. Exatamente. Tem um grupo aí do eleitor do Jair Bolsonaro que não aguenta mais ficar em casa. Então, tá totalmente com razão, manda ficha, quem quer ir para a rua, vá mesmo, proteste, faça ali realmente o teu grito, o teu apelo e, enfim, gere demanda aí para o governo federal. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui em mais esse Media Watch durante toda essa semana, uma semana terrível. Uma das piores semanas que o eleitor do Bolsonaro teve desde 1º de janeiro de 2019. Semana péssima, horrível, de muita decepção, muito deputado, muito senador falando um monte de abobrinha na internet. Isso deprime o eleitor do Jair Bolsonaro. Infelizmente, nós vivemos num país onde tudo gira em torno da política. Então, quando um deputado fala algo, o que deveria ter assim, o peso de um nada, no Brasil tem o peso de uma bomba atômica, porque tudo aqui gira em torno do Estado. Agora, eu estou lutando e eu vou lutar até o fim para que a gente saia desse estilo de vida. Sabe? A gente não pode viver focado na política. Isso não é certo. Não é essa a luta que a gente tem que travar. Ficar o dia inteiro, todo dia, falando de política, falando o que o deputado falou, qual o meme que o deputado colocou no Twitter. Isso é uma bobagem que não tem valor nenhum. Vamos lutar, vamos entender o que é a proposta da direita para um país, vamos entender o que é o conservadorismo. Eu convido todos vocês, acessem aí agora www.escoladeconservadorismo.com, conheçam a nossa escola. A gente tem que aprender o que realmente importa e dedicar as nossas energias a isso. Caleixo Vaz, seja bem-vindo como membro padrão. Bruno Alemão, Fernando Rafael, precisamos tornar a guerra contra a esquerda mais simétrica possível. É lógico, é o que a gente está tentando. Vamos ocupar espaços e evitemos cair na armadilha liberal de não gastar verba e deixar munição na mão do inimigo. E tinha uma outra mensagem aqui, pessoal, que desapareceu. Fernando Melo, é isso, a gente vai chegando, vai terminando uma semana realmente difícil. A gente está vendo o governo tentar governar o Brasil para a gente não ter que ficar dando notícia ruim. Exato. Toda semana, notícia que não deveria realmente acontecer. Alguém ali disse que o Kim Paim realmente está recomendando o nosso canal. Muito obrigado. Legal, pessoal. E a gente recomenda que você passe o link do nosso canal para mais gente. Tem manifestação no domingo. Não precisa nem dizer, as manifestações de direita são sempre tranquilas, né, Fernando? Família, criança, idoso ali, todo mundo confraternizando. É quase um piquenique com milhares de pessoas nas ruas. E no dia 9 de julho tem a manifestação
dos CACs em Brasília, que está ganhando adesão, está aumentando. Verdade. Eu acho que, se não me engano, cai numa quinta-feira, 9 de julho, os CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores, estarão em Brasília se manifestando sem armas, pacificamente, defendendo a ordem no Brasil. É isso que todo mundo quer, voltar a trabalhar, produzir e que o Brasil se desenvolva como nunca no segundo semestre. Exatamente. Obrigado, Amarildo, se tornou membro do canal. Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus. Domingo, 21 horas, temos aqui Desmentiras em Série. Eu acho que agora é o 75. Tô perdendo as contas já. Tamo muito longe. Obrigado por tudo. Vocês que fazem esse canal acontecer. Obrigado. Boa noite a todos. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha